Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar mais uma vez de One Punch Man do episódio 5 da segunda temporada. Já vai deixando seu like, se inscreve para não perder nenhum dos conteúdos aqui do canal e comenta o que você achou. Porque sim, a gente vai ter que voltar um pouquinho, além de comentar sobre o que aconteceu, para o tópico animação. Eu disse que eu não vou mais fazer comparações em relação à primeira temporada e eu não vou, já tivemos 2 vídeos fazendo isso muitas vezes, mas em relação ao que a gente tinha acompanhado até então, nessa segunda temporada, na minha opinião, essa animação de fato caiu. O que é uma pena, porque a luta entre Garou e Metal Bat seria incrível. Metal Bat é um personagem que tanto no mangá quanto agora no anime chamou muita atenção, muitas pessoas gostaram dele. E apesar de curta, como muitas vezes são as batalhas de One Punch Man, que tem vários elementos que importam muitas vezes mais que esses momentos em si, mas mesmo assim seria interessante ter visto com um pouquinho mais de fluidez. E aí a gente comenta às vezes o que é uma animação ruim ou boa. É fácil você perceber alguns elementos. Por exemplo, nessa primeira luta que a gente estava acompanhando, você vê que muitas vezes os quadros são quase estáticos, poucos movimentos em um único enquadramento, que além de tudo nem aproveita o cenário, coloca uma cor chapada, lisa no fundo, assim você não precisa se preocupar com a fluidez ou movimentação do quadro atrás em si, para além do personagem, ou mesmo todas aquelas linhas e traços que dão ideia de movimento, mas de novo não detalham o que está em volta. Usar esse artifício em alguns momentos das lutas, em qualquer anime, em qualquer animação que seja, não é por si só algo ruim. Mas certamente você usar isso durante toda a luta demonstra que não havia muito controle do que precisava ser feito. É uma pena porque a gente tem um bom animador nessa temporada, mas ele sozinho não consegue fazer tudo e claramente há um problema de equipe e orçamento para que a coisa seja realmente potencializada e bem feita o suficiente. Isso, mais uma vez, não está fazendo com que eu não curta o One Punch Man. Eu tenho feito aqui já 4 reviews em que eu tenho elogiado vários fatores e dizendo sobretudo que leio o mangá, gosto da história e acho que ela tem qualidades primordiais que, mantidas além da animação, sem considerar este aspecto acima de qualquer coisa, ainda assim é algo que vale a pena ser visto, aproveitado e me diverte e me anima e continua me deixando hypada. Mas esse episódio em si me deixou um pouquinho mais preocupada. Desculpa se parecer um hate, não é um hate, é só uma observação, um parênteses, uma dúvida se essa temporada realmente viverá de altos e baixos ou nivelamentos ali medianos e às vezes algo melhor e relativamente baixo na maior parte do tempo ou em muitos momentos. Espero que não, porque eu ainda acho que tivemos demonstrações como no episódio 3 que a coisa pode ser bem feita. Não reclamo dos designs, honestamente. Como eu já disse, se você for parar frame a frame, você vai achar designs, quer dizer, o formato, o desenho, a estrutura, a proporção dos personagens e cenários que não são tão legais, mas se você olhar fluidamente, sem parar frame a frame, você vai achar aquilo bom, pelo menos pra mim, isso é razoável, tá tudo bem, não me incomoda. A animação em si, que neste momento, nesse episódio, principalmente nessa luta, eu percebi demais que tá tendo problema aí de orçamento, houve um claro problema de dar conta do que estava sendo feito com a equipe que foi redirecionada para fazer isso. Uma pena, porque a gente está chegando numa parte da história que trouxe elementos diferenciados. Veja só, a gente tem Garou, o caçador de heróis, aquele que luta contra heróis, se denomina monstro, mas não é exatamente um monstro e nem se identifica com os monstros que a gente conhece, que a gente vê na história necessariamente. Muito pelo contrário, pelo que a gente viu. Ele luta com mais um herói da classe S, o Metal Bat, ele se prova. A luta é interessante psicologicamente porque ele fica um pouco chocado que, apesar das suas habilidades de artes marciais serem muito melhores que qualquer poder bruto como o do Metal Bat, aquele era um adversário que estava o tempo todo voltando. Por quê? Porque ele tem um orgulho de herói? Não, porque ele tem um espírito de luta. Mas até quando isso duraria? Porque ele está perdendo muito sangue, ele quebrou todos os ossos e mesmo quando ele parece que nocauteou o Metal Bat, ele se distrai e o cara quase volta a dar um golpe nele, só para porque a irmãzinha dele apareceu e foi combinado entre os dois sem violência na frente dela. E aí você vê que o Garou não é tipicamente um vilão que quer matar todo mundo, matar a humanidade, exterminar a face da Terra, como você pode colocar ali a posição dos monstros mesmo, né? Os monstros literalmente falando. Porque ele olha aquela situação e como ele lidou também com outro garotinho que inclusive era fã de heróis,
ele não mata a menina, nem o seu irmão, vai embora porque ele tem mais o que fazer. Ele é uma figura com uma construção interessante, veja bem, mas a gente vai comentar disso um pouquinho mais. Antes, sobre monstros, existe, assim como uma associação de herói, uma associação de monstros. E você vê que eles são organizados porque o ataque que estava acontecendo, aliás, vários ataques simultâneos em mais de uma cidade ao mesmo tempo, que heróis não estavam dando conta, tudo foi organizado e é um pré-movimento antes do tal ataque final. A batalha final, que se essa já tá dando problema, a gente começa a pensar que talvez os heróis não estejam muito bem articulados, movimentados para conseguir derrotar este plano final dessa associação de monstros. Quem será o líder dessa associação? O que eles estão pensando? Quais são os seus planos? E qual foi o objetivo para além de se testarem? Porque a gente viu ali que vários dos monstros lutando com outros heróis, classe A, classe B, eles estavam se testando e pensando, olha, eu sou aqui ameaça nível tigre, se eu matar um pouquinho mais, para qual nível que eu vou passar? E eu, como nível tigre, consigo derrotar quantos heróis de qual classe? Então eles sabem muito bem como eles são catalogados, caracterizados. Eles sabem como os heróis costumam se organizar e como eles são classificados. Eles estão ali se testando, se provando. E a medida que eles tiraram ali naquele momento é que, na verdade, os heróis se acham fortes demais e acham os monstros muito fracos e eles estão vendo o inverso. É claro que muitos heróis classe S não estavam em ação. A gente viu que o próprio Saitama estava ali tomando o seu tempo no torneio de artes marciais como Charanko, que não é mais usa peruca para ser. O Genos também estava lá assistindo o torneio, torcendo muitíssimo para Saitama, mas de qualquer maneira mostra que a cúpula ali da Associação de Heróis não tem muito controle sequer dos seus heróis. E numa situação caótica dessa, vários heróis de nível mais baixo precisavam de suporte e o suporte não acontecia. Vejam que em um momento mais pro fim do episódio, que o time da Blizzard, por exemplo, que é o top ali da classe B, aparece, que eles conseguem dar conta de uma situação que estava saindo do controle de outros heróis. Então basta articulação, movimentação e organização para que a coisa aconteça, porque há heróis muito mais fortes que ela. É preocupante a situação nesse mundo que os monstros não são apenas seres descontrolados que surgem do nada, esporadicamente aqui e ali, sem organização. Não, eles fazem parte de uma cúpula, de uma organização, de algo muito mais bem articulado do que se pensa. Bem mais preocupante. E os monstros, inclusive, já ouviram falar do Garou? E ficam interessados nele? Garou que a princípio não se interessa, como eu falei, nem um pouco em conhecer a associação de monstros. Aí que tá, ele se considera um monstro porque aquilo é a contraposição, é a oposição aos heróis, que esse sim ele despreza, ele quer desmontar a associação de heróis, ele fala isso, verbaliza neste episódio, mas ele também não tem interesse em se juntar aos monstros. Então, o que exatamente é ele? O que ele passou? O que o formou para ter esse ódio aos heróis? A gente vai entender um pouquinho mais também dele mais pra frente, quando for adaptado um pouquinho mais dos detalhes da sua infância, mas já dá pra gente perceber que ele não é tão simples, linear, tão fácil de compreender quanto aparentemente parecia. Ele não é um clássico vilão, não está buscando morte para todos, ele se considera um monstro, mas não aqueles monstros. Aliás, a gente vê que o interesse dos monstros por um humano que está contra os heróis e é forte é peculiar. Será que esse interesse já apareceu outras vezes? Porque os monstros teriam interesse em pegar o Garou para se juntar a eles como um humano? Ou tem algo a mais também? Sim, tem vários segredos que ainda vão surgindo e, como eu falei, é uma pena que a animação ela esteja parecendo decair, ou pelo menos tenha decaído sim, de fato, nesse episódio, porque a gente também vai começar agora todo um arco novo de um torneio que vai se valer de várias lutas. A primeira luta do Saitama, como a gente viu, foi um tapinha, tranquilo. Todo mundo ali tá julgando que esse Charanko é super fraco, então na verdade o seu adversário que era mais fraco ainda, mas tem ali um lutador muito famoso, inclusive de artes marciais, que apareceu no finalzinho, pós-crédito do outro episódio, já percebendo que não. Na verdade, o golpe que ele recebeu era muito bem feito e o tapa foi forte demais como contra-ataque. Então esse cara deve ser bem forte. Alguém tá ali no caminho do Saitama. Será que o Genos está certo em achar que Saitama não terá nenhuma dificuldade naquele torneio? Ou ele vai encontrar o seu adversário até o final? Com certeza vale a pena a gente ficar de olho nesse tal Suiryu,
que também já está de olho no nosso Saitama, que está usando uma peruca, então não quer que ninguém encoste na cabeça dele para que ele não seja descoberto, mas com certeza é um disfarce bem frágil. Vamos ver como vai ser esse torneio, espero que a animação seja privilegiada, pelo menos em alguns outros momentos icônicos que ainda virão. A temporada não tem perspectiva de ser muito longa e mesmo assim a gente ainda fica com essa insegurança de ter alguns momentos muito baixos. Eu acho uma pena se as pessoas perderem o hype por One Punch Man por esse motivo. Não aconselho, apesar de todos os meus argumentos aqui contra a animação deste episódio, que você deixe de assistir. Como eu falei, eu acho que o importante é o humor, que não foi muito presente nesse episódio, mas que ainda será ao longo da história, além, como eu disse, de estarmos expandindo um pouco a trama, com mais mistérios, com um antagonista, o Garou, que é muito interessante, não é o vilão tradicional, um novo torneio que traz momentos de várias lutas, personagens muito interessantes que já estão apontando. Então tomara que a coisa flua, que a gente mantenha um nível mediano, não me importo, não me incomodo que tenhamos algumas animações de lutas que variam entre movimentos bons, quadros bem feitos e alguns que são um pouquinho mais estáticos. Não me incomodo, sobretudo, mesmo que no final a gente tenha praticamente um mangá colorido e pouco movimentado, porque eu vou continuar vendo até o fim, mas gostaria que o nível até que abriu a temporada nos primeiros episódios fosse o normal. Que a gente não tenha quedas mais bruscas do que a gente teve nesse episódio, porque seria uma pena, mas entendo, na conjuntura em que One Punch Man 2 foi produzido, que esse seja o resultado final, mas sempre com melhores expectativas. Aguardo algo melhor para os próximos episódios, que serão muito importantes também, com maior participação do Saitama certamente. Então deixa seu like, se inscreve se você não for inscrito e me conta o que você achou desse episódio. Você achou a animação terrível? Você achou um pouquinho mais fraco porque você esperava muito da luta do Metal Bat com o Garou, ou qualquer outro motivo te fez ficar desanimado? Ou você continua super hypado porque o que importa é o One Punch Man estar aparecendo novamente numa adaptação animada? Me conta, opiniões sempre muito bem-vindas aqui embaixo, concordando ou discordando de mim, eu só quero que você fale, e se inscreve para não perder nenhum vídeo e a gente se vê então nesses próximos vídeos. Tchau, tchau!